Nós vamos abrir a palavra de Deus para lermos nesta hora em João no capítulo 6. Eu vou falar sobre o poder da fé. Na verdade, eu vou fazer uma introdução e no próximo domingo estaremos falando mais especificamente sobre o que é fé. Porque apesar de sermos um povo evangélico, um povo de fé, um povo que crê, eu percebo que nós não estamos muito conscientes sobre o que é fé. E eu tenho pregado aqui sobre o poder da palavra, mas a nossa palavra, quando ela é apenas a nossa palavra, não tem poder algum. Nossa palavra só tem algum poder se ela estiver fundamentada na palavra de Deus, irrigada pela fé em Jesus Cristo. Porque só pelo poder de Jesus é que nós podemos alguma coisa. E o texto que eu quero ler com vocês é um texto muito pequeno que está em João capítulo 6. E neste capítulo 6 nós vamos encontrar o versículo 28. Que é uma pergunta daqueles que seguiam a Jesus. Pergunta esta que já nos dá uma resposta. De que os discípulos de Jesus, eles estavam muito divorciados daquilo que era fazer a vontade de Deus. E é por esta razão que eles perguntam a Jesus. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? O que precisamos fazer para realizarmos as obras de Deus? Em outras palavras, nós podemos afirmar que aqueles seguidores de Cristo o estavam seguindo, mas tinham esta sensação de que não estavam fazendo as obras que Deus requer. E aplicando a nós nos dias de hoje, a conclusão que chegaremos não será diferente da conclusão que eles chegaram. Eles tiveram um dia com Jesus maravilhoso. Eles viram milagres fenomenais feitos por Jesus. O capítulo 6 registra que uma grande multidão o seguia. E naquele tempo não tinham as facilidades que temos hoje. Estavam num lugar longínquo do comércio. E Jesus estava exaustivamente ensinando-os. E os discípulos percebem que já estava ficando tarde. O povo já estava faminto. Não tinha onde encontrar comida. E eles dizem para Jesus: Senhor, tem que despedir a multidão. O povo já está faminto.
E Jesus dá uma resposta intrigante para eles: dai-lhes vós de comer. Dai-lhes vós de comer. Vocês sabem que eles não entenderam o que Jesus estava dizendo? Jesus não estava falando de comida. Jesus não estava falando de pão, apesar deles terem entendido que era sobre comida que Jesus estava falando. Mas Jesus sempre deu respostas intrigantes para fazê-los pensar. Dai-lhes vós de comer. Porque Jesus está falando sobre algo que nós que o seguimos temos para dar para as pessoas, que as satisfarão e que necessariamente não será comida para alimentar os nossos corpos. E a prova disto é que ele vai dizer noutra oportunidade aos seus discípulos: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Aqueles homens estavam com Jesus, andando com Ele, vendo os milagres dele, mas ainda não o conheciam. E quando ele diz para eles darem de comer, eles ficam aflitos e começam a se justificar. Não tem como comprar. E buscam aquele jovem com pães e peixe. Jesus multiplica os pães, os peixes e dá a comida física para aqueles que ali estavam. Mas a comida que Jesus estava dizendo que eles deviam dar, amados, era comida para a alma, era comida para o espírito. Eles estavam famintos, não era só de pão. Eles estavam famintos de algo que só Jesus pode dar. Às vezes, nos dias de hoje, nós nos preocupamos com o pão de cada dia, há uma correria em busca do pão. Todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ter prosperidade e não sabe que a maior fome do ser humano é da presença de Jesus em suas vidas. E é por isto que no decorrer deste capítulo, Jesus vai dizer para aquelas pessoas: eu sou o pão da vida. É deste pão que vocês têm que comer. Amém ou não, amados? E eles se escandalizaram. Eles queriam era o pão de cada dia. Eu sou o pão da vida. Chegam a dizer para Jesus: duro é este discurso. E se você continuar lendo todo o capítulo, sabe o que vai acontecer? A multidão abandona Jesus. A multidão abandona Jesus. Porque estava apenas atrás do pão que mataria a sua fome, quando ele declara: eu sou o pão que vocês precisam, que vai matar a fome da vossa alma, do vosso espírito. Eles abandonam Jesus. E nos dias de hoje não é diferente. Quantos estão invadindo muitas igrejas em busca da satisfação das suas necessidades, e não em busca de Jesus. E é interessante que este capítulo 6, ele mostra não só Jesus multiplicando os pães,
mas andando sobre as águas. Eles estavam vendo coisas extraordinárias. E quando todos o abandonam, Jesus pergunta para os discípulos assim: vocês também querem ir? Vocês querem me abandonar? O que é que os discípulos respondem para Jesus? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só aqueles poucos discípulos entenderam que o alimento que eles mais precisavam era da pessoa de Jesus Cristo. É disto que nós necessitamos, porém, eles entram numa crise profunda, porque Jesus os exorta, se você perceber, na leitura desse texto, e eles percebem que só estavam fazendo obras naturais, obras humanas. E qual a sensação que nós temos nos dias de hoje? Não é diferente. As obras realizadas por aqueles que dizem crer em Jesus têm sido obras naturais. Enquanto que o Deus que nós servimos, Ele não é um Deus natural, Ele é um Deus sobrenatural, que faz coisas sobrenaturais. Qual foi a última vez que você experimentou o sobrenatural de Deus na tua vida? Qual foi a última vez que você tem um testemunho para contar, por ter experimentado o sobrenatural de Deus? E é por esta razão, quando aqueles que estavam seguindo a Jesus percebem que Jesus fazia coisas sobrenaturais, enquanto eles apenas faziam as coisas naturais da sua própria religião, eles fazem essa pergunta para Jesus: o que nós temos que fazer para realizar as obras de Deus, ou as obras que Deus requer que nós realizemos? Demonstra um inconformismo, mas este é um aspecto positivo. Quando você percebe que aquilo que você realiza, aquilo que você faz, está apenas limitado ao mundo natural, já é um primeiro passo. Mas tem que ir mais longe. Tem que procurar fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Porque nós vivemos à luz do mundo sobrenatural. E nós servimos a um Deus sobrenatural. Se eu deixar esse telefone cair, ele com certeza vai quebrar, porque está preso ao mundo natural. Nós estamos aprisionados a este mundo natural. E se continuarmos com a nossa religiosidade, de apenas ir a um culto ou ir a uma missa, de cantar louvores e fazer algumas orações esporádicas,
nós não experimentaremos o sobrenatural de Deus. É preciso descer no mais profundo da intimidade com Deus. Intimidade com Deus, amados, que advém de uma vida de comunhão, de oração, de dedicação à sua palavra. E poucos estão muito preocupados com isto. Estão se satisfazendo com muito pouco. E Deus, Ele quer agir na tua vida, na nossa vida, de maneira sobrenatural. O que faremos para realizar as obras que Deus requer? E Jesus complementa no versículo seguinte e diz: as obras que Deus requer é que creiais. Creiais, diz o texto. Jesus respondeu: as obras de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Crer naquele que Ele enviou. E talvez você diga: mas eu creio, pastor. O nosso problema é a definição que temos de crença. Achamos que é um exercício, uma articulação vocal. Eu creio. E está tudo bem? Não. Crer é você se lançar de corpo e alma. Você entra dentro de um avião, você vai fazer uma viagem de avião. Você acredita naquela aeronave. Você acredita no manuseio do piloto. Você entra ali, o avião levanta voo, você não pode fazer mais nada. Você depende única e exclusivamente da sustentação daquela nave no ar. Isso é crer. Isso é acreditar. É você se lançar nos braços de Jesus e não se preocupar com o amanhã, porque você crê que Ele vai prover o teu amanhã, mas você vai viver na presença dEle intensamente. Você vai levantar-se e vai buscá-lo em oração, você vai adorá-lo, e isto significa que você está priorizando Jesus na tua vida. Não é fazer uma fezinha. É por esta razão que o próprio Senhor Jesus, em Lucas 17:5, em Lucas 17:5, quando os discípulos dizem a Jesus no verso 5, aumenta a nossa fé. Olha que eles estavam caminhando com Jesus, ao lado dele, ouvindo dele, vendo os milagres que fazia, ressurreição de mortos, cura de paralíticos, de leprosos, multiplicação de pães, andando sobre as águas. Eles percebem que eles não tinham fé real. Aí eu pergunto para você: você está satisfeito? Está satisfeita com o nível espiritual, com o nível de fé que você tem experimentado? Aumenta a nossa fé, Senhor. Nós estamos percebendo que estamos fazendo só o que é natural, enquanto servimos a um Deus que é sobrenatural e que faz coisas sobrenaturais. E a sensação que eu tenho é que às vezes a gente nem acredita muito quando alguém dá um testemunho de algo sobrenatural. Eu mesmo
Dei alguns testemunhos aqui. Mas confesso que fui para casa com a boca meio amarga, com aquela sensação: será que acreditaram no que eu disse? Eu disse que minha filha estava à morte e que os médicos mandaram encomendar o caixão. E eu disse: minha filha não vai morrer, porque o Deus que eu sirvo já me mostrou isto, ela não vai morrer. E ela não morreu, apesar de, com 9 meses, estar com 2,750 kg, tendo nascido com 3,15 kg. Eu disse: ela não vai morrer. Não por vaidade, não por presunção, mas porque em todo tempo eu criei que Deus ia fazer um milagre e que eu estava passando pelo vale da sombra da morte. Mas o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a convicção de que Deus está contigo que faz com que você atravesse o vale da sombra da morte sem temer, por causa da sua comunhão com Ele, a tua relação com Ele. E foi por isto que os discípulos pediram: aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. E ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se, plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Se vocês tiverem fé da qualidade de uma amoreira, ou como diz Marcos no capítulo 11, e eu vou mais uma vez mostrar para vocês o que está aqui em Marcos capítulo 11. Quando ele se dirige àquela figueira, guardem essas palavras de Jesus: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão a esta amoreira. E aqui no capítulo 11, a partir do verso 12, vai dizer que ele tem fome, se dirige àquela figueira para ver se achava figo, não havia figo, e ele amaldiçoa a figueira. Você vê que as palavras têm poder para abençoar e para amaldiçoar. A mesma palavra de Jesus que disse ao paralítico: levanta-te e anda. As mesmas palavras de Jesus que disse a Lázaro: sai para fora. As mesmas palavras que disse que os pães seriam multiplicados, disse àquela figueira: nunca mais alguém coma fruto de ti. Todo o ensinamento de Jesus neste capítulo se resume à parte final do versículo 14, que diz assim: e os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Os seus discípulos ouviram-no dizer isto. E por qual razão? Aqui está o ensinamento mais importante. É que Jesus queria dar aos discípulos uma lição de poder. As palavras têm poder. Os seus discípulos o viram e o ouviram dizer e amaldiçoar a figueira. E diz o texto sagrado
versículo 20. De manhã, eles foram para Jerusalém, agora eles estão voltando de Jerusalém. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Em outras palavras, eles perceberam que aquilo que Jesus havia dito se cumpriu. Ele disse e as suas palavras se cumpriram. Aí Jesus responde no verso 22 e diz: tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, em Lucas, Jesus diz: se tiverem fé como um grão, vocês vão dizer: arranca-te, lança-te no mar. Vai acontecer. Vocês vão dizer a esta moreira. Aqui ele está se referindo ao monte. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Será que Jesus estava dando um ensinamento equivocado, falando uma mentira? E se é uma verdade, por que não nos apropriamos delas? O que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus não diz quando você estiver diante de uma montanha que se refere a um problema impossível. Ou dizer à amoreira: arranca-te dali. Que ele está falando sobre um problema intransponível: saia da minha frente. Sabe qual é o grande problema nosso nos dias de hoje? Nós oramos pelo problema. Nós pedimos a Deus para resolver o problema. Mas Ele disse para nós: se vocês creem, se vocês têm fé do tamanho de um grão, mas naquele grão tem todos os ingredientes necessários para que ele germine. Jesus está dizendo: se vocês tiverem essa qualidade de crença, em você tem tudo que é necessário para Deus agir na sua vida e fazer fluir vida a partir de você. Há pouco tempo eu estava conversando com um médico. E na conversa ele me disse algo que ficou na minha mente. Ele disse: Aloysio, a pessoa tem que fazer pelo menos 3 a 4 coisas diariamente. Algumas ela não pode fazer. Então ele disse para mim assim: você não pode beber, você não pode fumar, você tem que fazer exercícios diários,
e tem que ter uma vida religiosa. Ele não é evangélico, mas ele diz: você tem que ter uma vida religiosa, uma comunhão com o sobrenatural. 4 coisas. E aí eu conversando com ele, eu falei assim: mas doutor, por que então que tem médicos que são cheios de problemas, sabendo disso? Este é o problema. O médico sabe, mas às vezes ele não cumpre. E o pior ainda, é que não adianta você fazer uma ou 2 coisas. Você tem que cumprir todas. Às vezes a pessoa não fuma, mas bebe. Não bebe, mas fuma. Não fuma nem bebe, mas não faz exercícios. Faz exercícios, mas não tem nenhuma vida religiosa, ou seja, espiritual. E ele disse: são os 4 itens. Se faltar um deles, vai ficar doente, vai morrer precocemente. E por que estou dizendo isso para você? Porque não adianta você fazer uma coisa. Eu vou à igreja, pastor. Amém, é uma coisa. Você tem vida com Deus? Você se dedica à palavra de Deus? Você tem vida de oração? Você é fiel a Deus? Não adianta fazer uma coisa, é um conjunto de ações que vai fazer com que você seja um homem de fé, uma mulher de fé. E aí Jesus está dizendo para nós, como disse para os discípulos, quando perguntaram o que temos que fazer, ele diz: vocês têm que crer, porque se vocês tiverem uma qualidade de fé, ainda que pequenina, mas se na tua vida tiver todos esses ingredientes necessários para Deus usar a tua vida, você vai dizer ao problema: sai, e ele sairá. Você vai dizer à doença: sai, ela sairá. Você vai dizer aos demônios: sai, eles sairão. É o que nós precisamos para experimentar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Mas só quando a gente tem uma atitude. Uma atitude. Você, se fuma, não vai parar de fumar se não tiver atitude de parar. Se bebe bebida alcoólica, não vai parar de beber se não tomar uma atitude. Não vai ler a Bíblia, não vai orar, não vai ser fiel a Deus na evangelização, na contribuição, na oração, se você não tomar uma atitude. Ou você acha que os crentes do primeiro século iam orar, iam fazer a vontade de Deus, iam pregar sob ameaças por si só? Não, eles tinham que fazer. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não tiver uma vida de oração. Ai de mim se não me deleitar na palavra do Senhor. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não tiver comunhão com Deus. Deus não pode usar. Não é que Ele não quer usar, Ele não pode usar. E é por esta razão que nós vivemos olhando para o problema. Enquanto Jesus diz: você vai dizer à amoreira: arranca-te. Você vai dizer ao problema que você tem, seja de que ordem for, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aí haverá poder na tua palavra. Que o poder não vem de você, o poder vem do nome que está posto acima de todo nome. Que não é só um nome, não é só um nome, é o
Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Deus que é sobrenatural e faz coisas sobrenaturais. Experimente isto. Você vai ver os milagres de Deus acontecendo. Por mais simples que você se julgue como cristão, Deus vai usar a tua vida. Você não vai ser a mesma pessoa, mas é necessário que você cumpra o que Jesus diz. As obras de Deus requer que você creia, que você seja uma pessoa de fé, porque há poder na vida de uma pessoa cheia de fé. Sobre isso nós falaremos mais no próximo domingo. Mas eu gostaria que a gente concluísse orando por você. Porque eu sei que nós cantamos, oramos, estamos presentes no culto, mas carregados de problemas, de aflições, de dores, de angústia, de enfermidade.